Olá, galera, bem-vindo ao nosso primeiro café acadêmico e aqui no IGTV serão feitas perguntas, né, no decorrer da semana, vou estar selecionando elas e vou estar respondendo aqui de acordo com o meu conhecimento acadêmico, tá? Vou deixar o contato para vocês na descrição e também tem o link na descrição do nosso Instagram, que vocês podem entrar em contato, WhatsApp, fazer perguntas e tudo mais, tá bom? Beleza? São algumas perguntas, hoje serão 10 perguntas que eu selecionei aqui. Vamos lá? Então, como que vai funcionar? Vocês vão fazer perguntas durante a semana, eu vou estar pesquisando elas, né? Para poder responder da melhor forma para vocês. Espero que seja satisfatório, deixe seu comentário, tá? Compartilhe com seus amigos e vamos lá. A primeira pergunta é: o Covid-19 é uma gripe? Então, o Covid-19 ele provoca sintomas gripais, porém ele não é uma gripe, tá? Ele tem outros mecanismos de ação, tá? Então isso está sendo muito investigado pela sociedade acadêmica. Tem muito artigo hoje em dia que se contradiz, né? Porque virou um vírus politicado, então muita gente defende bandeiras de cada lado e a gente está no meio, a sociedade médica, né? A gente estava no meio de um boom, né? De informações. Então vamos lá. Afeta pessoas diferentemente, tá? Como isso ocorre, né? Tem algumas pessoas que têm respostas imunes melhores, outras respostas têm respostas imunes piores. A questão assim, a pessoa às vezes tem já uma predisposição de trincas de herança de respostas, as citocinas se autorreproduzem de uma forma exacerbada e provoca hemorragia nessas pessoas, que são as pessoas que têm a elevação, né? Os sintomas mais graves da doença, né? Ela tem dificuldade de respirar, a pressão, ela fica com dor no peito. Então, assim, já vi estudos de pessoas que falou, perdi o pé por conta do coronavírus. Mas por que perdeu o pé? Por causa de uma trombose. Por isso que eles estão associando medicações com anticoagulante, entendeu? Para poder diminuir essas tipos de fatalidades que acontecem por causa da doença, mas isso é um médico que determina, tá? Não tome nada em casa. Então, assim, eu vi na televisão tal coisa, o protocolo. Depende. Cada pessoa é uma situação clínica a qual o médico tem que ver, tá? E a Lei 8.080 diz que você pode escolher quem é o seu acompanhante, tá? O paciente tem autonomia para escolher quem é o acompanhante dele e ele tem autonomia para ter a opinião de um segundo médico. Ele não pode, só aquele médico vai me tratar. Não, a lei diz que ele pode buscar a opinião de um outro médico. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E o SUS tem as leis certinho, vamos respeitar o SUS, beleza? Então, vamos lá. O que pode acontecer? As pessoas podem ter febre, febre demora normalmente 3, 4, 5, até mais, tem relatos de 14 dias, tá? Tosse seca, cansaço, um cansaço muito intenso, né? Desconforto respiratório, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, né? Que são o sistema imunológico, ele reage frente à infecção viral e outras doenças assim vão se manifestando, né? Mas não é uma gripe, tá? Vamos lá para a segunda pergunta, que é uma pergunta que vai trazer muito questionamento e muita dúvida e muita gente vai discutir sobre isso. Cloroquina funciona? Bom, vamos lá. A cloroquina, primeiro que tudo, a gente precisa saber o que ela é, né? A cloroquina é uma medicação que é utilizada há muito tempo para tratamento de malária, lúpus, alguns tipos de eritomatose e artrite reumatoide. Tem pessoas que usam isso durante anos, não tem efeito colateral significativo que possa se dizer que é dela, e há pessoas que usam e tem efeito colateral, tá? A dosagem dela já tem no protocolo da malária, já pré-estabelecido, dosagem máxima e mínima, né? Que isso foi estabelecido. A cloroquina, ela é boa para certos tipos de medicações, só que a gente não tem um estudo 100% que diz assim, ela é boa para COVID, tá? Isso ainda não foi comprovado. Teve relatos clínicos que médicos que utilizaram ela associada a outras medicações que teve um efeito benéfico. Bacana. Então, isso cabe da soberania do médico com o paciente decidir se é certo usar ou não. Por quê? Porque a partir desse momento,
a gente está lidando com a situação que o paciente tem autonomia de decidir, eu quero usar hidroxicloroquina e o meu médico também. Ou o meu médico não quer usar, também não quero usar. É em comum acordo com o médico e o paciente. Tá? O Conselho Federal de Medicina deu uma nota dizendo que não vai punir o médico que usa, tá? A escolha é do médico e a responsabilidade do médico com o paciente. Então, assim, por exemplo, eu vi alguns blogs, vai culpar, vai penalizar, vai perder o CRM. Não, sei não, tá? É que nem assim, o estudo, você pode pegar um estudo do seu interesse e dizer que dipirona faz bem para tal coisa, mas dipirona pode fazer mal para a mesma coisa. Então, são questões que assim você pode provar que um químico ele faz bem e faz mal, entendeu? Então, assim, a gente vai saber daqui a alguns anos se fez bem ou não fez, tá? Então, assim, cabe você decidir, busque suas fontes, tá? Fontes científicas sem viés de nada. É a melhor coisa para você tentar saber o que você vai tomar, tá bom? E médicos conscientes, beleza? Então, vamos lá. A segunda pergunta foi essa. A terceira seria... Essa foi muito engraçada, fizeram essa pergunta no canal do YouTube, entra lá, se inscreve no canal do YouTube, e uma pessoa falou assim, por que não libera para todo mundo tomar? Tá, beleza. Primeiro eu já falei que não tem um estudo 100%, né? Outra coisa é que, lembra quando começou a galera falou que ia parar tudo? Teve a corrida do papel higiênico, certo? Imagina se fala assim, tá liberado nas farmácias, vai ter a corrida da medicação na farmácia, todo mundo vai comprar, vai estocar, porque as pessoas são assim, não é que o brasileiro é assim. As pessoas são assim, elas vão querer estocar para vender mais caro, que nem álcool em gel. Vou produzir álcool no posto de gasolina com gel de cabelo e vou vender. Isso aí é ilegal, não tem efetividade, já foi comprovado isso. E às vezes as pessoas vão querer a medicação, vão vender. Teve um casal de, não sei se foi idoso, alguma coisa assim que eu vi na televisão, que pegou a cloroquina de aquário, um composto que tem, e tomou, sabe, medicação que você põe no aquário, e tomou e morreu. Por quê? Porque não é o mesmo composto. Então, assim, você não pode generalizar, você tem que pensar em saúde pública. Por quê? O médico, o acadêmico, o enfermeiro, o farmacêutico, o dentista, né, os profissionais da área de saúde em geral, tem que pensar o seguinte, beleza, como que vai ser você falar que tal coisa faz bem? Como que a sociedade vai responder? Entendeu? Daí você vai ter gente morrendo por lúpus, por malária e tudo mais, porque faltou medicação para essas pessoas que também trata há anos, e você levou uma escalada assim de pessoas comprar. Então vamos com calma. Se você tem necessidade de tomar qualquer medicação, você vai procurar o seu médico mediante receita do médico. O médico vai te passar o que é melhor para você, beleza? Bom, quarta pergunta. Por que algumas medicações sumiram das farmácias? Então, isso aqui foi legal também, foi uma pergunta que foi colocada aqui pra gente. E o seguinte, muita gente falou que o governo mandou tirar, ou o governo federal, ou o governo do estado. Então, assim, eu vou dizer para vocês duas possibilidades, né? Tem gente que falou assim, o Alegra possivelmente pode tratar ou ajudar na recuperação do Covid, sumiu das farmácias. Não é que sumiu, foi a questão anterior. As pessoas acham que isso pode ajudar, compra e estoca. Vou estocar para minha família, né? E esquece das outras pessoas. Não? Infelizmente, o ser humano é assim, né? E outra coisa, por exemplo, assim, tem algumas medicações de hipertensão, diabetes, de câncer, alguns retrovirais que são importados e eles não estão chegando no Brasil porque as transportadoras não estão fechando, né? Os portos estão fechados. Então, são alguns componentes, por exemplo, assim, de hipertensão que são fabricados aqui no Brasil, só que o componente químico vem da Índia e esse componente não está vindo de lá para cá. Então, assim, é importante a gente frisar que não é que tiraram das farmácias, não é que tiraram, é que realmente não chegou, entendeu? Então, assim, vamos pensar na logística de tudo primeiro para a gente conseguir entender quais são os fatores que pode levar a não ter, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. Se eu pegar, vou morrer? Então, depende da sua resposta imunológica, tá? Então, existem pessoas que têm predisposição, como a gente viu relatos de jovens falecer com essa doença, e idosos de 100 anos sair tranquilo.
Então, assim, depende da sua resposta imune. Quem pode dizer pra gente se você vai morrer com essa doença ou não é você mesmo. Porque você sabe as respostas imunes do seu corpo frente às patologias que você adquiriu ao longo da sua vida, certo? Então, quando você for passar no médico, passa todo o contexto e seu histórico clínico para ele, o que ele precisa saber disso na anamnese, para poder fazer a melhor forma possível de tratamento para você, beleza? Vamos lá. Sexta pergunta. É difícil emagrecer por reter líquidos? É difícil e tem alguns fatores que pode te deixar com retenção de líquido. Quais são eles? Você pode estar tomando algumas medicações, como corticoides, que faz você reter líquido, né? E você pode estar com problemas hormonais, problemas de tireoide que te faz reter líquidos, problemas renais que te fazem reter líquidos, né? E dentre outras patologias que também vão fazer você reter líquido. Como que eu posso fazer isso? Dieta. Tem um e-book aí na nossa descrição, se chama Dieta Flexível, que você vai aprender a se educar e comer, como você deve comer de uma forma adequada. Você pode comer de tudo, só assim, de tudo que você gosta e de tudo que você consegue comer, né? E levando em consideração cada pessoa uma pessoa. E dentro desse e-book você vai aprender como se alimentar. Então, assim, você vai evitar consumir comidas com alto teor de sódio à noite, né? E também durante o dia ou longos períodos, né? Consumo de bebida alcoólica também pode levar, tá? Eu deixei aí para vocês algo interessante que normalmente quando a gente está em semana de prova a gente não tem condições de malhar ou então a gente não consegue. Eu particularmente gosto de chá. Então sim, tem um chá que eu consumo e é muito bom, que ele é detox, diurético e termogênico. Ele é a mesma coisa que você tomar um chimarrão, sabe? Sim, lógico que o chimarrão é mais gostoso, né? Mas ele tem um efeito bom, que a gente fala que são chás de ervas que fazem emagrecer. É ótimo para mulherada, para homem e para todas as pessoas que querem, tá? Como é um chá, é assim, ele é natural, né? Mas vamos levar em consideração que o uso exacerbado dele faz mal. Que nem beber muita água faz mal, beber pouca água faz mal. Vamos beber água com equilíbrio, beleza? Então vamos lá. Isso é legal, tá na descrição, se vocês quiserem entrar lá, dar uma olhadinha, é bacana e também vai estar ajudando a gente, né? A sétima pergunta. O que você pensa sobre a quarentena inteligente? Então, a quarentena inteligente, ela já deveria ter sido assim desde o começo, né? Pois a gente tem que lembrar que a gente tem problemas sociais, econômicos, que afeta tanto quanto o vírus, né? E a gente possivelmente vai ter que conviver com essa doença, porque ela já está virando endêmico de certas regiões e ela vai acabar sendo um H1N1 da vida. Então, todo o período do ano, certos períodos de frente fria ou não, mudanças de temperatura de acordo de certas épocas do ano, a gente vai estar apresentando algumas pessoas com sintomas dessas doenças. Ou certo? Não vai ser algo que vai passar e vai embora. É algo que veio para ficar, infelizmente, e a gente tem que aprender a conviver com ela, como o ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum dizia, né? Lava uma mão, lava a outra. A gente tem que aprender com isso e conviver e saber discernir agora, daqui para frente, como vai ser a nossa vida em relação a isso. Não estou dizendo que ela vai se tornar, possivelmente ela possa se tornar como as outras se tornaram, né? Vamos lá para a oitava. Você acha o lockdown a alternativa melhor contra o coronavírus? Então, como eu falei, não é a alternativa melhor. O lockdown, ele serve para desafogar o fluxo de pessoas no hospital. Às vezes uma região não tem uma quantidade adequada de respiradores ou de leitos em unidades de terapia intensiva e de profissionais capacitados para poder trabalhar ali. Porque você tem que ter um profissional 24 horas, ou seja, você tem que ter 5 profissionais para poder cobrir. Mas, por que 5 profissionais? Você tem que ter 12 horas, né? Então vamos lá, você tem que ter 12 horas num dia, ele folga, no outro tem que ter. Daí 12 horas numa noite, ele folga, no outro à noite também tem que ter. E um folguista. Então são 5 profissionais a cada 24 horas para certas quantidades de paciente. Então, lembrando, para não ter infecção cruzada, esses pacientes têm funcionário individualizado, para não levar contaminação para outros, e aumenta a quantidade de funcionários. Esses funcionários também adoecem,
que também tem que ser substituídos, colocado outros no lugar, até que esses outros melhorem, possam a trabalhar. Então, assim, é uma mão de obra que às vezes certos lugares não tem, por isso se utiliza o lockdown, tá? Mas não é a forma mais inteligente de se utilizar, tá? Muitos falam sobre a máscara comercializada em casa, ela resolve ou não? Então, isso é uma pergunta que gerou muita polêmica no começo. Por que gerou muita polêmica? O bom seria todo mundo ter uma N95, tá? Uma máscara que tem já estudos científicos que dizem que ela impede quantidades e certos tipos de vírus, bactérias e fungos de se transmitir ou passar pelo seu filtro. Porém, ela dura 3 horas. Então, você está aí num plantãozinho, né? Que você tem que utilizar a máscara de 3 em 3 horas, você tem que trocar uma N95, que hoje em dia custa uma fortuna. Tá? Então, assim, não tem como dar máscara para todo mundo no mundo. Até porque essas máscaras são feitas na China. Então, a gente tem que esperar vir de lá. Né? É um estudo relevante, né? Que o ministro Mandetta, antes de sair, ele apresentou, né? Até para o ministro Taishi, ele apresentou isso, né? Para o presidente, foi que 97% de todos os componentes que nós utilizamos no Brasil são feitos na China. A gente tem uma dependência da saúde da China. Então, assim, seria dizer que está mais na hora da gente proclamar a nossa independência e ter indústrias no Brasil que produzam os equipamentos para a gente, né? Porque numa relação de pandemia dessas, quem paga mais que leva, né? Então a gente acaba ficando sem. Então é o que a gente vê às vezes na televisão, profissionais do Corém, né? Do Crefito ou profissionais do CRM, dentre outros, né? Dizendo que não há equipamentos médicos. Por quê? Porque não está chegando, entendeu? Então, assim, isso é crucial na nossa sociedade hoje em dia, a gente ser autossuficiente, né? Então, assim, de pano ajuda? Cara, ele não retém o vírus, tá? Mas quando você tem emissões de perdigota, né? Você fala, voa gotículas, até 1 metro e meio, normalmente essas gotículas estão no ar. Então, assim, se você tem uma barreira física, né, não vai impedir que ela vá a 1 metro e meio, mas vai diminuir a distância dela. Por isso que pede-se para as pessoas ficarem 1 metro e meio de distância uma das outras na cidade, né, nas filas, usando máscara, para evitar que o vírus chegue a outra pessoa se você se contaminou. Uma pessoa de máscara, dificilmente ela passa o vírus para outra, se a outra também tiver de máscara. Agora, se a outra tiver sem máscara e essa pessoa tá, facilmente a outra adquire. Então, assim, todo mundo hoje em dia, né, vai ter que usar a máscara. Então, assim, é uma pergunta muito boa. Mas a máscara ajuda, porém não deixa você imune. Nem a N95 te deixa 100% imune a adquirir o vírus por perdigota, tá? Essa é a pergunta. Tá. No último IGTV, você falou sobre dieta. Você faz algum exercício físico para acompanhar? Beleza, eu tô lendo aqui no computador, porque eu deixei já escritas as perguntas para a gente poder responder. Beleza, eu faço exercícios, tá? A Sociedade de Cardiologia que a gente segue, né, no Brasil, ela diz, né, em alguns estudos, que para você não ser sedentário, você tem que utilizar 250 minutos, né, contínuos durante a semana para você não ser sedentário. Então, assim, eu faço 40 minutos de bicicleta ergométrica por dia e isso dá praticamente os 250 minutos, né? Por aí, passa às vezes um pouquinho, ou às vezes eu faço menos que 40, fica menos, para mim não ser sedentário. Então, assim, isso ajuda o quê? Né? Eu estou chegando nos meus 30 anos, então ajuda a minha produção hormonal, ajuda, né, a diminuir meus triglicéridos, tá, o colesterol, e também a perda de gordura por causa da elevação do batimento cardíaco. Então não adianta você só fazer atividade física de boinha, né? Você tem que fazer numa certa intensidade, existe um cálculo disso. Sabe quando você vai fazer esteira? Tem lá a idade, tem batimentos de tal a tal e o ideal. Por que esse é o ideal? Porque nesse ideal é quando você ativa seu batimento cardíaco durante aquele batimento durante um tempo prolongado, ele vai
produzir certas respostas. Então, assim, quando a gente estuda citologia, né, e a gente aprende, então, assim, certos tipos de gordura, gordura tipo 1, tipo 2, tipo 3, ela tem um tempo de atividade física, de resposta para queima. Então, assim, para você queimar a gordura visceral, que é a barriga, que é no caso que eu tenho um pouco, então, assim, 30 minutos, começa-se a ter uma resposta das gorduras tipo 3 para poder começar a queimá-las. Então, assim, eu vou fazer 10 minutos e vou malhar. Beleza, só que às vezes você não atingiu nem a gordura tipo 2, entendeu? Então, assim, então a gente tem que pensar certinho, existe vários estudos em relação a isso, e sim, atividade física é fundamental, tá? E para a gente conseguir ter uma vida melhor, porém, a alimentação, ela é muito fundamental, porque você é aquilo que você come. Então, assim, novamente, se você quer aprender a comer, entra lá na descrição, tem um e-book, tá? Do Caio Botura, é um e-book muito bom, e vocês vão estar conseguindo aprender, tendo uma noção melhor. Tá? Você que é profissional da saúde, acadêmico ou interessado, tá lá. Essas foram as perguntas, eu vou deixar aí marcadinho para vocês, se vocês quiserem acompanhar, fazer mais perguntas durante a semana. São perguntas que eu respondi de acordo com o meu conhecimento, posso estar errado, tá? Então, se você quiser questionar, conversar, você pode escrever embaixo, ou entra no contato e você manda mensagem no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Então, assim, eu agradeço a todos que estão acompanhando o canal e que nós possamos estar passando cada vez melhor, né, com um ajudando o outro. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um grande abraço e até um café acadêmico. Até mais.